Olá, meus queridos ouvintes da Vibe Mundial. Como vocês estão? Eu estou bem, eu sou Lúcia Petri, sou psicoterapeuta há 36 anos e praticante de cura reconectiva e reconexão, reconhecida pelo The Reconnection do Dr. Eric Pearl. Estou aqui na rádio há 25 anos, sempre falando com você e adoro conversar com você. Sempre dando alguma mensagem importante, útil e às vezes algo mais leve, né? Mais descontraído. Mas hoje eu vou lhe falar de uma coisa que não é muito boa, mas que você já conheceu ou vai conhecer alguém que já teve ou que está tendo, né? Essa doença difícil que é a depressão. E no mês de setembro, a gente está trabalhando para a redução do suicídio, né? Setembro Amarelo é uma campanha para diminuir suicídio, que tem aumentado muito o suicídio, né? Por que o suicídio acontece muito? Por causa da depressão. Uma das causas principais que levam ao suicídio é a depressão. Então, eu vou explicar o que é depressão para depois dizer como é que você percebe que a pessoa pode se suicidar, ok? Então, vamos lá. O que é depressão? Sabe, eu já ouvi muitas pessoas falarem que depressão é frescura, que depressão é preguiça, que depressão é medo de encarar a vida, que depressão é charme, que depressão é para ter mimo, certo? Você também já deve ter visto isso. Para de frescura, vai trabalhar, né? Mas a pessoa não consegue. Porque a depressão, como muitas pessoas não sabem, ela é uma doença psiquiátrica crônica. E ela tem como sintomas, né? Só coisas, começa, né, por demonstrações emocionais, certo? Então, ela causa, né, uma tristeza profunda, uma perda de interesse em coisas que ela gostava muito de fazer. Por exemplo, uma pessoa que adora dançar, de repente fala, estou sem vontade de sair. Ausência de ânimo, você fala, vou fazer isso, não, estou cansado. Vou fazer aquilo, não, estou cansado. Oscilações de humor, uma hora chora, uma hora ri, né? Uma hora está bem, outra hora está fechado no quarto escuro. Nem toda depressão, às vezes as pessoas acham que depressão, a pessoa fica trancada no quarto, né? Não toma banho, não come. Essa é a pior depressão, já é a que está em estado muitíssimo grave. Geralmente são pessoas que se negam, né, a tratamento, e aí ficam assim. Mas nem todo mundo é assim. Às vezes a depressão, ela pode também ser confundida com a ansiedade, né? E a depressão pode levar a pessoa a pensamentos suicidas. Então vamos entender qual é a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é desencadeada, ela aparece por algo cotidiano, né? A pessoa sofre, aí ela assimila o que aconteceu, certo? Por exemplo, um divórcio, uma briga com o namorado, o roubo de uma joia, a batida de um carro, né? Ela assimila o que aconteceu, geralmente essa tristeza dura 15, 20 dias. Agora, a depressão não. A tristeza se instala, né, na pessoa e fica frequente. E às vezes dura muitos anos. E a pessoa fala, ainda não melhorou? Isso é frescura, é para chamar a atenção. Não, a depressão se instala e se ela não for tratada, né, ela pode passar por 3 fases. Ela pode ser a leve, que ela não precisa de medicação, ela faz terapia e faz exercícios físicos. E a moderada e a grave, elas precisam de medicamentos para amenizar o sintoma, porque o sintoma é muito ruim, parece que a pessoa vai deixar de viver, né? E psicoterapia para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Não adianta você querer que uma pessoa com depressão moderada ou grave vá caminhar
porque ela não consegue, né? Depois que ela está medicada, que ela melhora, aí ela vai, tá? Qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? A ansiedade é uma sensação desagradável, é uma inquietação, é uma sensação de pressa, de urgência. A depressão não. A depressão é uma doença do organismo como um todo, né? É um comprometimento físico do humor da pessoa. O humor e o pensamento da pessoa ficam comprometidos. Ela tem um humor muito variável e os pensamentos dela, às vezes, são confusos e, às vezes, são muito repetitivos, né? Pensamentos bastante repetitivos ou direcionados a uma coisa só. A forma, né, dela ver e sentir a realidade também se modifica, né? Ela enxerga de uma outra forma. Ah, para que isso? Ah, para que aquilo? Né? E ela sente tudo ruim. Ela não sente coisas boas da realidade que antes ela sentia. A depressão modifica emoções, modifica disposição, modifica o sono, né? Geralmente a pessoa com depressão, ela dorme, aí ela acorda, e aí ela não consegue dormir novamente. Modifica o apetite da pessoa, como ela era e como ela fica com o apetite, ou ela come demais, ou ela come de menos, ou ela quer comer só uma coisa, né? Muda os hábitos de alimentação da pessoa. E uma sensação de si mesmo também modificada, né? Ela fica negativa com ela própria. Ela fala coisas negativas dela própria. O que causa isso? O que pode ser um gatilho? O que é um gatilho? Um gatilho é sempre aquilo que causa alguma coisa. Esse é o gatilho. Às vezes você já esqueceu, mas está no seu subconsciente, algo lá, mortinho, né? Escondidinho, guardadinho, mortinho não, né? Tá lá, guardadinho, né? E aí a pessoa lembra, né? Tem algum acontecimento faz com que a pessoa lembre daquilo. Abusos físicos é um gatilho, abuso emocional é um gatilho, a pessoa que é muito sensível e que fica numa vulnerabilidade, né? Numa exposição, por exemplo, de trabalho toda hora, né? Ela é muito sensível, ela fica vulnerável, né? Uma morte de uma pessoa muito amada, um desemprego onde ela já ficou muitos anos, né? Quantos desempregos de pessoas mais velhas causam depressão? Aí a pessoa não tem nem ânimo de procurar porque ela sabe como é a sociedade, que aqui no Brasil é muito difícil arrumar emprego depois dos 40 anos, ainda mais depois dos 50 anos, né? Um divórcio, porque o divórcio traz traumas, pode levar a lembranças lá da infância, dos pais e etc., né? Uma doença grave, uma pessoa que tem uma doença que compromete a sua vida, desenvolve facilmente uma depressão, porque ela está em iminência de morte. Então é muito traumático, né? Uma traição, seja ela do marido, seja ela da esposa, seja ela da mãe e do pai que mentiram para ela a vida inteira, né? De um amigo muito querido. A traição é muito forte, né? Você perde o seu referencial, né? Até traição de casal, porque a pessoa passa a se sentir feia, horrorosa, não competente, os homens passam a se sentir não homem suficiente, certo? E aí pode desenvolver a traição durante esse processo. E também, né, a depressão pode ser genética, ou seja, a predisposição está no seu organismo porque alguém da sua família, até 3 gerações, pode ter tido depressão. E aí você passa a ter também, né? Você tem uma facilidade, uma potencialidade para desenvolver a depressão. E aí a pessoa tem, né? Você tem alguma dessas
desses gatilhos que eu falei, e aí facilmente você vai ter. Às vezes nem tem gatilho, né? Às vezes começa a acontecer porque é genético realmente, né? Pode levar, muita criança pode ter depressão. E os pais não percebem, falam que é preguiça, não perguntam para a criança o que você está sentindo. Você está triste, né? E observar o humor dessa criança, de como ela era e de como ela é. É muito característico, né, da adolescência e dos idosos terem depressão. Os adolescentes, porque estão numa transformação de vida muito grande, né, deixaram de ser criança e não são adultos. Então, é um choque. As cobranças são muito grandes, né, da criança do adolescente. Porque se ele faz uma coisa infantil, você não é mais criança. Se ele quer fazer uma coisa muito de adulto, você ainda não tem idade. Olha que gangorra difícil que fica o adolescente, né? E os idosos, porque muitas vezes já perderam seus companheiros, os filhos já casaram, muitos filhos não levam os netos para os avós verem, né? Aí eles ficam sem uma função aqui na Terra, né? Para que eu vivo, né? Só para arrumar casa, só para ler o jornal, os homens, né? Então, hoje em dia, os idosos estão com menos depressão. Por quê? Porque eles vão para a academia, eles dançam, eles nadam, né? Cada vez mais tem trabalhos para os idosos. Idosos em casa de repouso têm muita depressão e morrem por muita depressão, né? Por muita tristeza. O pai mesmo de uma amiga minha falou para ela: eu não quero mais ficar aqui, eu quero morrer. E ele morreu, né? Claro, tinha problemas de saúde que estavam sendo tratados, mas deprimiu tanto que não quis mais comer, né? E acabou desencarnando, certo? A depressão, gente, ela é uma das principais causas que levam ao suicídio. Então, você precisa, né, observar. Às vezes você vê uma pessoa quieta, uma amiga que não quer conversar, desconfie que ela está com depressão. Comece a investigar, comece a conversar sobre a depressão com essa amiga, né? E se ela se recusar tratamento, explica para ela que depressão não é feio, que depressão é uma doença, como uma doença do coração, do rim, do fígado, que tem remédios para isso. E que ela não é louca, ela só é depressiva, né? Porque a depressão leva ao suicídio, principalmente nos adolescentes. Eles se trancam no quarto, né? Isso é normal de adolescente, mas a gente tem que observar se esse se trancar no quarto, se ele toma banho, se ele deixa o quarto muito sujo, se ele já não ouve as músicas que ele ouvia, que ele gostava, se ele já não conversa com os amigos que ele gostava, né? Porque de repente o adolescente se suicida e os pais não entendem por quê, né? Uma amiga minha, o filho tinha 17 anos, né? Desceu para a praia com os amigos e pediu para parar o carro para olhar do viaduto, né? Ele falou: vamos ver a serra daqui. Os amigos pararam, ele se distanciou e se jogou do viaduto, né? Depois a mãe dele foi compreender que ele estava dando sinais, e aí ela se sentiu culpada. Só que ela não tem culpa, porque não sabia, né, que os sinais dele poderiam ser depressão. E o suicídio, ele vem de repente, te pega, né, porque, de calça curta, porque as pessoas não estão preparadas para aguentar o suicídio e para prever que a pessoa é capaz de suicidar, né? A pessoa gostava tanto de viver, como é que ela se suicidou? Porque ela não suportou a carga daquele momento da vida dela. Ela não aguentou a carga daquele momento na vida dela, né? E aí a única saída que ela viu foi essa,
né? É se suicidar, ou seja, sair desse mundo com a esperança de não sofrer mais, né? Por isso que as pessoas se suicidam. Às vezes, né? A maioria das vezes, o suicídio é silencioso e a depressão é silenciosa. Então, ela não expressa, você nem percebe direito que a pessoa... Você pergunta o que ela tem, ela fala, tô triste. Mas você tem que ver o nível dessa tristeza, o quanto tempo está durando, que aí já é uma depressão, né? E a depressão é difícil de curar, porque o depressivo, ele toma medicação, faz terapia, aí quando ele se sente bem, ele para a medicação escondido da família e ele para a terapia. E aí ele regride tudo de novo. Então as pessoas falam, eu tenho depressão há 10 anos, porque você não trata direito, porque você não se respeita, né? Um outro ponto do suicídio é você prestar atenção se a pessoa fala que a vida dela é ruim, que a vida dela não tem mais sentido, como será a morte do outro lado, o que será que a pessoa sente na morte. Parece que ela está conversando, né? De boa. Isso é um sintoma de suicídio. Para que eu vou viver? Eu não vou conseguir viver sem ele. Eu não vou conseguir viver sem ele. Eu não vou conseguir viver sem ela. É um pontinho que te mostra que pode ter um desejo suicida aí, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e ficar atento. Vamos todos trabalhar para ajudar. Tem muita campanha na internet contra o suicídio. Vamos ajudar, né? Vamos participar para evitar isso, né? A depressão tem cura? Sim, é uma doença, né? Você vai tomar os remédios e vai fazer psicoterapia. E aí, se você... quando você melhorar, tiver melhor, o médico vai tirando devagarinho, por isso que a gente não pode parar sozinho. Vai tirando a medicação devagar, né? E você vai continuando com a psicoterapia para te dar força. A hora que você estiver equilibrado novamente, você para a psicoterapia, certo? E também tem, né, as terapias alternativas. E eu amo a cura reconectiva porque eu já vi ela ajudar muito as pessoas com depressão, né? Porque a depressão é um desequilíbrio físico, porque o neurotransmissor que te leva o humor fica baixo, né? Mental, emocional, porque a pessoa começa a ter todos esses sintomas emocionais, de tristeza, de angústia e comportamentais, e espiritual, porque se o seu corpo está doente, né? Não está produzindo o que necessita, se a sua mente não está saudável, não tem um humor saudável, óbvio, né, que o seu espírito está sendo prejudicado. Então, se você está deprimido, se ajude, né? A cura reconectiva, ela é muito, muito boa. Por quê? Porque ela te leva ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Automaticamente te levando à cura daquilo que você tem, né? Porque se equilibrou o seu corpo e você começa a produzir o neurotransmissor, o seu emocional vai melhorar, o seu mental também, o seu espiritual também. E aí, equilibrada, mente sã, corpo são. Você vai conseguir, né? O que é a cura reconectiva? Ela é a aplicação, ela é o recebimento, né? Você vai receber as frequências de cura. Por que frequência? Porque eu não preciso fazer nenhum ritual, chamar nada, usar roupa nenhuma, para receber a cura reconectiva. E nem eu, né, para aplicar em você, para enviar para você, eu não preciso fazer nada, né? Nada impede. Roupa preta não impede, relógio, anel, nenhum metal impede, porque ela é frequente, ela não é cortada, tá? Então, a cura reconectiva ajuda muito as pessoas. Por que a pessoa entra na droga? Muitas vezes por depressão. E a pessoa já muitas pessoas que eu apliquei
a cura reconectiva por motivos de droga já saíram das drogas, né? Se você entrar no meu Facebook, Lúcia Petri, você vai lá em fotos. Nas fotos vai ter uma pasta dentro das fotos de depoimentos. Aí você entra e você vai ver vários depoimentos de pessoas, até que tinham depressão, de pessoas que fizeram para o filho sair das drogas, você vai ver lá, né? Então se ajude. Se você está muito triste, se você acha que a vida está muito chata, tenta fazer algo por você. Olha se isso não é depressão. Se isso está mais de um mês, isso é uma depressão. Então procura ajuda, né? Procura também a cura reconectiva para te dar esse equilíbrio, para te dar ânimo de viver, né? Para te trazer para a vida de novo. E se você conhece alguém que não acredita em nada, que parou o remédio, que está desanimado, né? A mesma coisa. A cura reconectiva é tão fantástica que ela pode ser enviada para a pessoa, sem a pessoa saber. E você vai fazer uma caridade, né? E vai ajudar que essa pessoa não se suicide. Né? Se você vê o álcool excessivo, dirigir que nem louco, isso é um caminho para o suicídio, né? Suicídio não é só pegar uma faca, não é só pegar um revólver, não é só tomar um veneno. Não, o comportamento suicida também é muito perigoso, certo? Então a cura reconectiva vai ajudar essa pessoa, vai levá-la ao equilíbrio físico, mental e espiritual, levando-a, né, a cura. Como é que a senhora faz isso? É online? Não, gente, não é online. Porque a aplicação de frequência, você não pode estar de olhos abertos. Eu vou te mandar energia, luz e informação, né? Então, você vai deitar e nós vamos marcar horário para você ter a sua sensação, a sua percepção da sua sessão, né? Ah, mas a pessoa não sabe. Ela não sabe, mas ela vai receber perfeitamente, e muito, porque ela não está pensando, ela não vai ficar ansiosa e ela não vai interferir, né? E ela vai entrar todinha dentro dela, né? Então ela não precisa saber. E isso não é tirar o livre-arbítrio, porque você faz oração sem avisar. Então você pode mandar uma cura para ela, né? Um elemento, uma energia, uma força, uma luz para ela, né? Sem que ela precise saber, porque você está ajudando ela a continuar a viver. Então você pode fazer isso, tá certo? Não tem idade e não tem sintoma, né? Pode ser para qualquer coisa, desde a gestação até a hora da morte, para que a pessoa desencarne feliz, certo? Cura reconectiva você pode fazer de 1 a 3 sessões. Para a depressão, que a pessoa já toma remédio, é importante fazer as 3 sessões, que é o total, que é o máximo, tá? Para outras coisas, você pode fazer uma, experimentar, e se gostar, fazer outras, tá bom? Porque às vezes com uma pessoa já muda bastante. Hoje, se você comprar uma, você ganha uma à distância. Você compra uma, ganha uma, 2 ganha 2, 3 ganha 3, certo? Mas pessoalmente não tem brinde, porque eu tenho custos para ir pessoalmente. Para você saber maiores informações, 947 73 8998. O WhatsApp e o meu celular de Lúcia Petri. 947 73 8998. 947 73 8998. 947 73 8998. Facebook, Lúcia Petri, lá tem todos os programas para você entender melhor o que é. No YouTube, Lúcia Petri também tem. E se você entrar no YouTube ou no Instagram, o YouTube Lúcia Petri, né? Você se inscrever, começar a me seguir, ou no Instagram, petri.lúcia, no último programa do mês, você vai concorrer a uma sessão de cura à distância,
ok? E para me ajudar, e para ajudar as pessoas, vocês podem compartilhar os programas com elas, né? Você olha lá os temas dos programas, olha aquilo que uma pessoa está precisando e compartilha. Você está ajudando, né, gente? Isso é gratidão pelo que você escuta e pela sua vida, ok? 947738998, Lúcia Petri. Eu atendo na Rua Itapeva, 240, metrô Trianon MASP, São Paulo. Rua Itapeva, 240, metrô Trianon MASP. É facinho de chegar, tá bem? E eu não falei sobre a reconexão, mas a reconexão é maravilhosa, porque ela te traz tudo que está te provocando doenças. Ela te traz tudo que você não tem capacidade de curar. Ela transforma a sua vida. Só que ela é feita uma vez só na vida. Ela é composta por 2 sessões, certo? E ela... não pode repetir nunca mais, porque ela te transforma, né? Se você quiser saber mais, é só me perguntar no 947738998 ou assistir os programas onde está escrito Reconexão no YouTube ou no Facebook, ok? Um grande beijo a você e até a próxima vez. Tchau!